A ideia da Amazônia, a ligação com essa mudança de profissão, que foi o IED, e a ideia de voltar às minhas origens e tentar imprimir essa minha origem em relação ao meu mobiliário, tudo isso tem, obviamente, o dedo do IED. Eu sou o Igor, do estúdio Igor Lima. Eu sou um engenheiro barra arquiteto barra designer de Manaus. Nasci no meio da cidade de Manaus, na Amazônia, no meio da floresta amazônica. Desde moleque eu sempre tive um fascínio por arte, por desenho, por arquitetura. A vida me levou para engenharia, eu trabalhei, entrei na área acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado. Mas o bichinho do design, ele veio me perseguindo, e há uns 5 anos atrás ele começou a me morder de uma forma mais pesada. E o IED apareceu na minha vida. Chegou ali, comecei a pesquisar alguns cursos, eu vi desenho de imobiliário, vou fazer o curso de One Year de imobiliário. O One Year aqui a gente faz um período de aulas aqui em São Paulo, um outro período a gente vai para Milão e estuda com alguns professores. Numa das aulas, o professor falou uma coisa para mim que me marcou muito na época. As pessoas vêm aqui para a Itália, dão Ctrl+C, Ctrl+V e levam os projetos exatamente iguais para os seus países. O meu sonho era que vocês pegassem essa ideia, entendessem o que é o ser italiano, a qualidade, o desenho, e levassem para os seus países e criassem esse design de vocês. Eu comecei a pensar, o que seria um design amazônico? O que seria um design que tivesse essa história da floresta, de tudo aquilo, das minhas memórias, das minhas lembranças, onde que isso entraria? Eu comecei a fazer uma pesquisa interna minha, o que seria isso? Comecei, obviamente, com os primeiros móveis, que eram os banquinhos indígenas. Obviamente, eu não quis literalmente usar o banquinho indígena, mas a ideia dos banquinhos inspirados na natureza, nos animais. Era um desenho, era uma linha que ia e crescia dentro de encaixe, da utilização da madeira. Então, a madeira ela começou também como o meu material inicial, que tinha toda aquela lembrança dos móveis de casa, da minha família, que eram de madeira, tinha uma lembrança dos cheiros que eu tinha. Houve um convite do IED para que eu levasse uma peça minha para Milão, então foi um convite que me deixou muito feliz. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande de pensar, o que eu vou levar para lá? Eu lembrei de passeios meus, uma cidade que fica a uns 100 quilômetros de Manaus, chamada Presidente Figueiredo. E lá tem umas formações geológicas que são formações calcárias, ou seja, restos de conchas onde era o fundo do mar há milhões de anos. E a natureza esculpiu isso ao longo de todas essas eras. Dependendo de onde você olha, você tem diferentes perspectivas sobre aquilo que você está vendo. Então assim nasceu o aparador Roca. Então é um aparador que tem essa perspectiva de que ele é um formato, dependendo de onde você olha, você tem uma perspectiva diferente. A impressão que eu tinha quando eu era criança, de andar por aquelas galerias, fosse a mesma impressão que a pessoa que comprasse o meu aparador tivesse dentro da sala. Onde ele virasse o banco de um lado para o outro, ele teria uma peça, dependendo de onde ele está sentado também, ele vai ter uma outra visão da peça. Que tem esse ponto de partida na Amazônia, mas ao mesmo tempo ele seja um design que ele seja internacional, que qualquer pessoa consiga olhar e consiga se relacionar. Então, para mim, a coisa que eu mais gostei foi voltar lá com uma perspectiva de não mais um estudante, voltar como um player, como um jogador, como alguém que está fazendo parte do mercado de imobiliário. O que eu mais gostei no curso do IED foi justamente esse contato com pessoas do Brasil inteiro, contato com os meus professores e voltar a ter esse contato com a arte, né? Quando você persegue uma ideia sua, por mais difícil que seja, independentemente da idade, se você é recém-formado, se você já tem um tempo de formado em outra área, é que demora um pouco. Apesar de eu estar
somente há 1 ano e 8 meses com o meu estúdio formado e já tenha conseguido, dentro desse período, ser premiado no Museu da Casa Brasileira, finalista em outros concursos. Então tudo isso em 1 ano e 8 meses é muito pouco, mas a gente quer que isso seja cada vez mais rápido. Então seja resiliente, acredite no que você quer, que quando você acredita as coisas acontecem. O design italiano acredita que você não consegue crescer sozinho, você precisa crescer em conjunto. E daqui a 10 anos eu quero que o design brasileiro seja cada vez mais fortalecido e eu consiga crescer junto com eles.